Boa noite, família Uivos. Relato 1. Perseguido por um lobisomem em Alegrete, Rio Grande do Sul. Olá a todos, me chamo Iramir. O relato a seguir aconteceu há mais de 50 anos. Meus avós maternos, seu Adriano e Dona Alice, ambos já falecidos, nasceram e se criaram no interior de Alegrete, numa região conhecida como as Taquareiras no Rincão do São Miguel. Meu finado avô era peão campeiro e minha falecida avó era costureira e parteira. Bom, certo dia, no finalzinho da tarde, como de costume, meu avô foi prender o rebanho. Era pequeno, umas 20 cabeças entre bois, vacas e bezerros. Acabou percebendo que faltava um dos bezerros. Logo saiu à procura desse animal, pois já estava começando a escurecer. Foi então que, ao se aproximar de um olho de boi, que nada mais é que uma vertente de água natural no meio da mata, o cavalo começou a empacar e não queria entrar. Com muito custo, meu avô conseguiu amarrá-lo ao pé de uma árvore e foi andando até a entrada do olho de boi e viu que era grande. Cabia o rebanho todo lá dentro bebendo água. Firmando as vistas naquela escuridão, viu que o bezerro estava caído ao chão. Então se aproximou dele, se abaixou para colocá-lo sobre as costas e percebeu que o bezerro estava sangrando, faltava um grande pedaço de sua paleta. Foi quando meu avô olhou para o lado e, a certa distância, avistou um enorme cachorro preto acocorado. De momento, pensou se tratar de um lobo-guará, mas era muito maior e bem diferente. Então, ele pegou o bezerro com bastante cautela e foi se afastando, caminhando até o cavalo sem dar as costas para o cão negro, que só o observava. Assim que chegou até o cavalo, o desamarrou, jogou o bezerro em cima, montou e saiu galopando a toda velocidade. O pobre cavalo parecia estar desesperado para sair logo dali. Nesse momento, meu avô ouviu aquilo correndo atrás deles. Parecia também um cavalo galopando. Com muito medo, meu avô não olhou para trás, mas garante que por vezes ouviu o bicho muito próximo tentando derrubar o cavalo. Chegando em frente da casa, meu avô pulou do cavalo e entrou correndo para dentro, enquanto o cavalo disparou campo afora. Meu avô bateu a porta com toda a sua força, assustando minha avó, e em questão de segundos, o lobisomem trombou com a porta, quase a derrubando ao chão. E olha que a porta era de costaneira bruta. Aquele bicho investiu várias vezes ferozmente contra a porta. Então, meu avô foi buscar sua garrucha de 2 canos no quarto e deu 2 tiros pelas frestas da porta. Segundo ele contava, isso não intimidou a criatura, que sequer se mexeu. Os cachorros cercaram a criatura, que passou a brigar com eles, mas obviamente estavam apanhando. Nesse momento, o sangue do meu avô ferveu, e ele disse à minha avó: "Eu vou sair lá fora e dar um fim nesse peste." Mas minha avó o segurou e falou: "Não, se tu sair lá fora, esse bicho vai te matar." Depois de algum tempo, o lobisomem saiu correndo para a mata. E depois dessa noite, esse lobisomem começou a atormentar meus avós. Quase todas as madrugadas ele vinha atacar as criações. Minha avó dizia que ele queria vingança porque meu avô atirou nele. Tomando prejuízo e sem ter segurança, meus avós venderam aquele sítio e foram morar na área urbana de Alegrete. E até seus últimos dias afirmavam esses ataques de lobisomem em Alegrete. Bom, esse foi o caso que meu avô viveu. Um abraço a todos. Relato: meu avô capturou um lobisomem no interior de Parnaíba. Olá pessoal, me chamo Kelvin. Irei contar um relato do meu avô sobre algo muito esquisito que ele viveu ainda na sua juventude. Sempre nos contou com muita seriedade e, quando perguntado o porquê não fez nada ou reagiu daquela maneira, ele nos respondia: "Devemos respeitar tudo que existe em cima da terra. Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso." Enfim,
Meu avô sempre morou no interior de Parnaíba. E em certas datas, como Carnaval ou São João, haviam muitos festejos. E meu avô, como todo jovem, não perdia um. Mas para ele chegar até o local aonde aconteciam os festejos, era preciso passar por uma trilha feita na mata. Tipo um corta-caminho de seu bairro até o local da festa, para assim chegar mais rápido. Era exatamente uma noite de sexta-feira. Segundo ele, já devia ser por perto das 23 horas, quando ele estava indo a tal festa. No meio da trilha, avistou um homem estranho. Ele não o conhecia. Esse homem estava escondendo umas bebidas e comidas no meio do mato, tipo fazendo uma oferenda. Meu avô se espantou com aquilo e, ao passar pelo homem, falou: "Boa noite." O homem, meio assustado, respondeu: "Boa noite. Você não tem medo de passar por aqui nesse horário, não?" E meu avô respondeu: "Não, senhor." E assim seguiu seu caminho. Meu avô, apesar de estranhar o fato, na hora não sentiu medo, pois ele era um homem bruto, alto, forte, descendente de índios. Poucas coisas nessa vida lhe davam medo. Enfim, ele chegou na festa, encontrou os amigos, festejaram bastante e quando já passava das 3 horas da manhã, ele e uns amigos decidiram retornar para casa. Então vieram todos pelo mesmo caminho. Foi quando no mesmo local, no meio da trilha, eles se depararam com aquele mesmo homem. Só que agora, numa situação bizarra e sinistra. Segundo meu avô contava, o homem estava rolando no chão, em cima das oferendas. Ele se debatia e cuspia um líquido que parecia sangue. O homem estava totalmente diferente. Estava nu, tinha pelos por todo o corpo, os cotovelos quebrados. Os ossos das costas pareciam estar dilatando. Ele estava tão fora de si que não percebeu a presença do meu avô e seus amigos. Na hora eles perceberam do que se tratava, que era algo relacionado ao lobisomem, por conta de tantas histórias que já tinham ouvido. Então, curiosos para ver no que ia dar aquela situação, resolveram pegar o homem à força e levar para a casa do meu avô, que era a mais próxima do local. O homem, ou lobisomem, apesar de parecer não estar em si, e sim delirando, tinha uma força fora do normal. Mesmo assim, os homens conseguiram arrastá-lo para um quartinho dos fundos na casa do meu avô. O amarraram com uma corda e depois trancaram a porta e ficaram de tocaia ao pé da porta o restante da madrugada, só escutando os barulhos que vinham lá de dentro. Segundo meu avô, esse homem gemia, gritava, uivava, gruía igual um porco selvagem. Era algo assustador. Assim que os primeiros raios de sol começaram a aparecer, esse homem se calou. Então eles resolveram abrir a porta. E a cena que encontraram era tão perturbadora quanto vê-lo rolando na estrada. As paredes do quartinho estavam todas arranhadas. A corda que haviam lhe amarrado estava estourada. Haviam marcas de sangue para todo lado. As pontas dos dedos do homem sangravam. Então, já sabendo do que se tratava, que aquele homem por algum motivo se transformava em lobisomem, meu avô resolveu pegar umas roupas limpas e deu para que ele se vestisse. Não pediu nenhuma explicação, só recomendou que ele fosse embora para outro lugar. O homem também não falou nada. De cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou. Se vestiu rapidamente e saiu pela porta. Nunca mais foi visto por meu avô. Meu avô era um homem de uma palavra só, não gostava de tirar vantagem de ninguém, e apesar de ser muito bruto, ficou um bom tempo com medo de tudo que presenciou. Bom, esse foi o relato que ouvi do meu avô. Obrigado e boa noite. Relato: O Olho de Fogo no Banheiro. Olá, Agatha. Acompanho seu canal praticamente desde que você iniciou e presto bastante atenção em cada relato que você traz, buscando perceber e discernir os casos verídicos dos causos. Mais à frente você entenderá o porquê. Mas independente de ser uma coisa ou outra, gosto muito do jeito que você conduz, com seriedade e elegância, cada depoimento. Assim sendo, é uma honra participar do seu programa.
Obrigado pela oportunidade. Antes de prosseguir, quero me apresentar. Meu nome é Marçan. Sou uma pessoa que carrega uma história de vida marcada por muitos acontecimentos sobrenaturais. O que me levou a me aprofundar muito nisso foi a necessidade de preservar a minha sanidade mental, já que não existia em meu convívio ninguém capacitado para me ajudar. Muito pelo contrário. Naturalmente, as pessoas tendem a duvidar, e isso prejudica muito quem está sendo assediado por espíritos, que entram em choque com suas próprias convicções, potencializando sua perturbação mental. Sem mais delongas, vamos ao caso que vou denominar como o olho de fogo no banheiro. Tive a minha primeira experiência aos 6 anos de idade, e desde então nunca mais parou. Hoje, com 56 anos, tenho pleno equilíbrio do entendimento sobre tais coisas. Estou ciente da realidade invisível que nos cerca. Tudo começou no ano de 1975. Filho de pais separados, residia com minha mãe, a avó e um irmão mais novo, em Sertaneja, uma cidadezinha pequena com aproximadamente 15 mil habitantes no norte do Paraná, região de Cornélio Procópio. Morávamos numa casinha de madeira, construída sobre um alicerce de alvenaria. O quintal era bem íngreme e o piso do banheiro, em relação ao solo do fundo da casa, chegava a 3 metros tranquilamente. Além disso, os tijolos do alicerce do banheiro eram bem úmidos e tinham musgos e samambaias, que até decorava aquele barranco de tijolos. A descrição é para mostrar que não era um ponto de fácil acesso, o local onde eu tive esta visão. Já era por volta das 22 horas, quando no intervalo comercial de um seriado que eu estava assistindo, fui ao banheiro. E como eu ainda não tinha altura para alcançar o interruptor para acender a luz, que era uma pera pendurada no teto, e também não tinha medo do escuro, apressei-me para voltar logo para a sala e continuar com o seriado. E nisso, me deparei com um olho de fogo me espiando pelo buraco sob cuba, onde devia ter o tubo de esgoto do sifão, que por alguma razão havia sido removido dali. Lembrando que a casa toda era de madeira, inclusive o banheiro. Apenas uma parede de tábuas separava o que estava lá fora, naquela altura do chão, de mim. Aquele avistamento me colocou em choque, e ali fui totalmente paralisado pelo pânico. Lutava para gritar, mas travou tudo. Com muito custo saiu um grito de pavor, e já não vi mais nada, senão minha mãe, que veio correndo em meu socorro. Ali a minha noite acabou, mas ficou o trauma que me adoeceu por um bom tempo. Desde então fiquei com fobia do escuro e passei a sofrer opressão o tempo todo, me sentindo vigiado. A necessidade da libertação deste trauma me levou a ter outras experiências espirituais que vou resumir para que facilite a compreensão de todos. Uma voz começou a falar comigo. Não a ouvia com os ouvidos, era uma voz interior e me trazia muita paz e refrigério. Esta voz me ensinou a vencer o trauma, a derrotar o pânico de dentro de mim. Quando vi o sintoma, eu ouvi esta voz e eu senti a presença de Deus. Foi isso que me curou. Ele me levou a entender que para me libertar, eu deveria enfrentar aquilo confiando nele, e foi assim que tive também minha primeira experiência com Deus. Ali começou uma forte relação entre nós. Não podia contar com as pessoas, pois elas sempre diziam que era fruto da minha imaginação, tentando me ajudar, mas eu sabia que não era isso. Me trazia ainda mais perturbações. Bem, este é o resumo para que entendam o que veio a seguir e a razão destes acontecimentos. Houve depois desta situação muitas outras, e a cada uma delas me sentia mais fortalecido. Aquilo que havia recebido dele me ajudava a me superar e a derrotar o medo. A essa altura, aquelas aparições me causavam ódio e muita fúria. Eu buscava uma maneira de me tornar no opressor e inverter o processo. Mas esta oportunidade foi surgir somente em 1985, 10 anos depois,
quando eu estava com 16 anos. Com esta idade, eu já era praticamente um homem formado. A ausência do meu pai me fez assumir responsabilidades muito cedo. Esse fato ocorreu quando fomos morar em uma casa que minha mãe alugou. Era de propriedade de um tio casado com a irmã dela. Seu nome era Osvaldo. Chamavam ele de Vardo. Bom, o tio Vardo era homem trabalhador, um excelente carpinteiro. Mas na sexta-feira à noite, depois do seu expediente, saía para o boteco com os amigos e tomava todas. Voltava de madrugada e já não era mais ele. O inferno vinha para dentro de casa. Neste estado, ele arrumava briga com a esposa e com os filhos, e o fim de semana virava um caos. Por várias vezes, o pior quase aconteceu, e isso já se arrastava por muitos anos. A família já não aguentava mais, mas era um povo incrédulo, que não tinha noção de que estavam sendo vítimas de manifestações sobrenaturais. Para piorar, ele era caçador e tinha espingardas em casa. Algumas vezes, alcoolizado, tentou contra a vida de familiares. Era odiado por todos. Morando ali, eu passei a presenciar isso todo fim de semana e sabia muito bem o que estava lá. Até que em uma noite já bem tarde, cansado daquilo, ouvindo a confusão lá na casa dele, saí no quintal que era coberto por diversas árvores frutíferas, um breu total, elevei meus olhos ao céu e clamei por ajuda. Enquanto eu ainda orava, senti algo muito forte e ao mesmo tempo me orientou. Então fui até a cozinha da casa do tio Vardo, sem que notassem. Peguei um copo e na geladeira sempre tinha uma garrafa de cachaça. Enchi aquele copo e fui até o corredor que dava na sala, onde estava rolando todo o conflito. Levantei o copo na direção dele e disse para as entidades que estavam lá: "Venham, é para vocês." E fui me retirando até uma distância de uns 50 metros para dentro da noite e sob a copa de um limoeiro. Coloquei aquele copo no chão como uma oferenda, mas era a isca que usei para atraí-los. Imediatamente, diante dos meus olhos, estavam muitos vultos se movendo de um lado para o outro, e eu sentindo aquela força se movendo no meu íntimo. Então, lancei minha mão e apanhei uma daquelas sombras, e quando fiz isto, lá dentro da sala onde estavam o meu tio e a família conflitando, ouvi gritos dele com a voz sufocada, pedindo socorro e dizendo que estava sendo estrangulado. Então, vendo que estava tendo domínio sobre aquelas coisas, com a outra mão esmurrava as criaturas com violência e de alguma forma os atingia, porque os gritos aumentavam, demonstrando que estavam levando a pior. E depois de ter derramado toda a minha fúria naquelas coisas, lhes disse que a partir daquele dia não iam mais beber naquele corpo, e os lancei com ímpeto, como se fossem um objeto, e tudo ficou em absoluto silêncio lá dentro. Fiquei ali mais alguns minutos observando, e depois me aproximei da casa. Tudo havia se calado. Uma semana se passou e o tio Vardo não saiu para beber. Foi um final de semana diferente. Daquele dia em diante, ele nunca mais bebeu. Aquela intervenção, na qual eu fui apenas um instrumento, colocou fim na desgraça daquela família. Eu não abri minha boca para ninguém, era um segredo entre eu e Deus. E assim teria continuado, se não fossem as coisas que começaram a acontecer comigo. Aquilo não tinha chegado ao fim. A guerra estava apenas começando. Em determinado momento, as manifestações demoníacas começaram a ocorrer dentro da minha casa. Naquele tempo, eu já estava assumindo uma profissão como autônomo no ramo de pintura e decorações residenciais. Tudo corria bem, mas de uma hora para outra as coisas travaram. Em paralelo a isso, as aparições eram tantas que as pessoas de casa também presenciavam. Havia chuvas de pedras no telhado com o céu limpo, em plena luz do dia. Objetos se arrastando dentro de casa. Muitas vezes, no meio da noite, galopavam em torno da casa,
e ao sair para fora, nada estava lá. Virou uma perturbação continuada e isso trouxe junto muitos problemas para todos nós, inclusive intrigas entre os familiares. Mas eu continuava calado, sem contar sobre o que havia feito. Não vou detalhar todas as manifestações, porque foram 2 anos seguidos com todas essas coisas ocorrendo e com meus negócios travados. Quero destacar apenas 2 coisas que ocorreram neste período. Uma delas ocorreu em uma madrugada de domingo. Após ter chegado de uma festa que havia ido em companhia de meu irmão mais novo, assim que entramos em casa, senti no solo uma vibração. Eram pisadas de alguma coisa muito pesada que andava em 2 pernas. Vinha na direção de onde estávamos. Fiquei prestando atenção e os passos foram se aproximando. Então perguntei ao meu irmão Donizete se estava ouvindo também, e ele respondeu que não. Ao passar pelo galinheiro, as aves fizeram barulho, e eu disse novamente para o Doni: aquilo está vindo em nossa direção. E ele riu, zombando de mim. Logo em seguida estava na porta da cozinha, onde estávamos, e um barulho de ossos estralando me fez pensar que o animal estivesse mastigando alguma ossada. Somente assistindo os depoimentos na internet, recentemente, que eu fui saber que aquilo se tratava do ranger dos ossos de uma pessoa se transformando em um lobisomem. Me bateu um furor e senti novamente aquela força espiritual. Peguei uma enorme faca de cozinha, abri a porta e saí para enfrentar aquela fera. Mas não estava mais ali. Não havia luz na varanda, estava bem escuro. Então vasculhei todo o quintal e não havia nada. Meu irmão, na porta, bem cético com a situação, dizia para eu entrar e ir para a cama. Nisso saiu minha mãe e comentou alguma coisa enquanto lavava algo no tanque e jogou a água na direção do quintal. E parece ter atingido o bicho, porque aquilo deu um rosnado gutural completamente assustador que não terminava mais. Ouvi os gritos de pânico da minha mãe e meu irmão, que correram para dentro de casa, e da porta o Doni gritava para eu correr também, para que fechassem a porta. Mas eu não era doido de dar as costas para aquilo. Segurei a faca com mais força e disse para aquilo: vem, quem puder mais chorará menos. Doido para abrir aquilo no meio, mas não saltou nada como eu esperava. Ficou escondido em algum lugar. Sei lá, parecia que estava até invisível. Enquanto isso, meu irmão e minha mãe apavorados faziam um escândalo para que eu entrasse logo. Como aquilo não saltou de lugar algum, como eu esperava que fizesse, para acabar com o desespero deles, sem dar as costas, fui dando passos para trás, em posição de combate, empunhando a faca com firmeza, prevenindo um ataque. Assim que entrei e fecharam a porta, o miserável saltou na porta e foi um baque forte. E corria de um lado para o outro, pisando pesado no chão e trombando com as paredes, tocando o maior terror. No pânico, brigavam comigo, me culpando pelo ocorrido, e eu até ria, porque o bicho esperou eu entrar para bancar o valentão. Isso durou uns 15 minutos, e ouvimos quando o inútil sumiu de volta por onde veio. Então liguei os fatos. Aquilo que ouvíamos galopando em redor da casa de madrugada, algumas vezes, era esta criatura, um lobisomem. O inferno se mostrava revoltado por eu ter comprado a briga do meu tio, mas eu me lembrava do que o Senhor me falou naquele tempo, quando eu era uma criança doente pela aparição no banheiro, que sempre estaria comigo. A outra situação ocorreu algumas noites depois. Minha mãe era fumante e havia ficado sem cigarros. Já era por volta de umas 23 horas quando me pediu para buscar em um bar a 2 esquinas acima, na mesma rua de casa. Do outro lado da rua, pouco acima, havia uma casa desocupada. No meu retorno, a uns 100 metros antes de chegar no portão, bem na frente dessa casa vazia, eu podia ver algo como um lençol branco, bem longo, pendurado na cumeeira do beiral, que tocava o chão. E eu disse comigo: como não vi aquilo quando subi?
Não me veio nada à mente, apenas a curiosidade. Ao me aproximar, notei que aquilo tinha o formato de um corpo humano. Na verdade, era um vulto branco, da altura da casa, e me acompanhava com a cabeça. Eu passei devagar olhando aquilo sem ter nenhum sentimento. Foi uma surpresa para mim. Apenas ignorei, quando entendi que se tratava de um demônio. Bem na entrada do portão de casa havia uma árvore grande, e era um pé de seringuela. E ao passar por baixo dela, a árvore foi sacudida fortemente. O verme queria me provocar, mas eu não tive reação nenhuma. Apenas refleti e entendi que era hora de buscar ajuda. Diante destas coisas, minha mãe quis saber de mim o que estava acontecendo, se eu tinha alguma noção sobre aquilo. E foi quando lhe revelei que há 2 anos atrás eu havia interferido na situação do tio Vardo para libertá-lo daquela prisão. E então ela associou com o fato dele nunca mais ter bebido. Me deu uma bronca e naquela mesma semana me levou para Londrina para falar com o tio Pedro, um de seus irmãos mais velho, que era médium. Mas apesar de tudo, eu estava bem e sem nenhum transtorno psicológico, sem nenhuma síndrome. E melhor, eu não sentia medo daqueles demônios, mas muita fúria e desejo de destruí-los. E isso fui conseguir somente na última etapa deste grande conflito, muito tempo depois. Eu estava procurando ser bem sucinto e cortando muitas coisas de menor importância. Não se trata de uma história fictícia, é pura realidade vivida por mim. Mas estas coisas eu não conto como demonstração de valentia. Eu sei muito bem que estava sendo protegido. Sei que Deus estava comigo e me concedeu a capacitação para lidar com estas situações sem ser abalado e nem destruído. Havia um propósito nessas coisas, que revelarei mais à frente. Uma delas foi a libertação do tio Vardo, hoje já falecido. Eu vou interromper aqui e separar em partes, porque essa história vai render muito ainda. Foram longos anos que fui sendo agraciado até obter a vitória completa sobre todos estes malditos opressores. Eu quero destacar que tenho consciência plena de que no decorrer desta jornada o Senhor foi comigo. Várias vezes tentaram contra a minha vida. Uma delas foi em um acidente que sofri, caindo sobre um fio de arame farpado que praticamente me degolou. Isso foi alguns meses após a primeira aparição. O corte na garganta foi um pouco mais de meio centímetro da jugular. O doutor, após ter feito a sutura, me disse: "Menino, você nasceu de novo. Por um milagre você foi livrado." Ágata e ouvintes, vou finalizar esta parte bem no ponto em que fui levado para Londrina em busca de ajuda espiritual no ano de 1987. Muito obrigado pela oportunidade e paciência de me ouvirem até aqui. Deus os abençoe e até o próximo episódio que eu mandarei em breve. Um abraço a todos. Bom, meus amigos, esses foram os relatos de hoje enviados por inscritos e simpatizantes. Particularmente, eu achei os 3 assustadores, principalmente o último do nosso inscrito Marçan. Foram experiências perturbadoras, vocês não acham? Vamos aos salves de hoje? Vai um salve esperto para Divin 29, Marisa Oliveira, Joana Saraiva, Jonas Luiz, Nilce do Lago, Cândida Rosa Souza, Camila Marques, Arlete de Freitas, Márcia Teles, Bárbara Dias, Alcélio, Adria Costa, Francisco, José Carlos, Ana, Ângelo Augusto da Silva, Angélica Guimarães, Valdilé Auxiliadora, Elisandra Cruz, Cantinho da Ed, Jorge Capela, Maria Souza, Silva Barbosa, Igor Santos Oficial, Maria Alves Menezes, Dani Ribeiro, Ana Cristina, Carlos Marques, Calil Lamarque, Andy da Itália, Florinda Dias, Lúcia Iara, Sônia Maria Moura, Jéssica Ricardo, Valdênio Oliveira, Carla Aparecida Bueno, Velda, Francisco Oliveira, Ailton Marinho, Diva Gomes, Rita Cássia, Ana Paula Oliveira, Beatriz Reis, Eliane Nascimento e Iraci Souto. Amigos, no próximo vídeo mando mais salves, ok? É só comentar para que o seu nome apareça aqui para mim. Peço também que deixem um like e hype o vídeo para ajudar o canal Uivos.
A todos vocês inscritos e não inscritos, desejo uma noite abençoada, uma semana incrível. Um forte abraço da sua amiga Agatha, família Uivos, e até sexta-feira. Tchau, tchau!